bancos têm sido tão notificados e multados pelo PROCON de Campina Grande? Nós temos, como eu disse, aqueles segmentos que nos trazem mais reclamação, até porque gerenciar, Ari, é definir prioridades. E os bancos eles atendem muitas pessoas. Então nós temos uma atenção especial para esses segmentos, bancos, planos de saúde, supermercados, em virtude da quantidade de pessoas que eles prestam o serviço. E aí nós criamos, foi comum aqui na cidade, as pessoas dizem, fiscaliza, multa, mas não dá resultado. A lei da fila não funciona, só serve para aplicar multa. E nós criamos a Operação Procon nos bancos justamente para isso. E aí nós inclusive temos hoje uma possível pauta de interdição de dois bancos que não possuem agências físicas aqui na cidade, que é o Banco Pan e o Banco BMG, em virtude do alto número de reclamações que nós recebemos desses órgãos no PROCON. Então nós estamos com a Operação PROCON nos bancos, onde nós colocamos uma tenda na porta das agências, nós vamos para o centro da cidade e ali nós vamos de forma ostensiva se fazer presente nessas agências bancárias. Então é uma fiscalização não reativa, mas sim proativa. Nós estamos presentes e para que eles entendam. E aí, inclusive, um desses bancos que está colocado, ranqueado como os mais reclamados da cidade, bem distante dos demais, estiveram no PROCON, nós conversamos, e eu disse, olha, o problema é que vocês precisam contratar pessoal. O problema da atividade bancária, eu entendo que existe um movimento de migração para o digital, mas cada cidade é uma cidade, cada estado é um estado, cada realidade é uma realidade. Isso não pode ser feito de forma uniforme. Existem locais onde a adaptação aos meios digitais serão mais fáceis, mas existem pessoas, consumidores, que têm dificuldade de manusear o caixa eletrônico. E aí nós temos esse banco que, inclusive, por coincidência, não é coincidência, por sinal, é o detentor da folha de pagamento do INSS, que é o que detém mais número de reclamação. Então, a partir do momento que eles não colocarem pessoas para dar essa assistência, para prestar um bom serviço para o aposentado, que é um público hipervulnerável, então você tem aí o público hipervulnerável sofrendo com o atendimento bancário. E aí eles só aprenderão sentindo no bolso. E eu fui bem enfático, eu disse, enquanto eu estiver à frente do PROCON, quantas vezes forem necessários abrir processo administrativo e aplicar multa, será feito. Porque só sentindo no bolso, Ari, quando eles fecharem o balanço no final do ano e verem e perceberem que não está compensando, que é melhor contratar do que ficar pagando multa, aí eles irão mudar de posicionamento. Então isso é uma determinação muito apegada que eu tenho, porque a quantidade de pessoas que são atendidas nessas agências é absurda. Então tem supermercado aqui que atende 93 mil pessoas por mês. Então, quantas pessoas são atendidas numa agência dessa bancária, numa grande agência? Então, você fazendo uma ação enérgica dessa, você vai resultar na melhoria da qualidade de vida de muita gente. Então, a gente vai ser ainda mais agressivo em 2026, nesse aspecto, com relação a bancos, supermercados, postos de gasolina, planos de saúde, que são aqueles mais demandados, aqueles que são mais reclamados. Por isso que nós criamos essas fiscalizações segmentadas. Valdemir, a gente tem aqui a pergunta do Valdemir, nesse caso, esses bancos que o senhor mencionou, PAN e BMG, não é isso? Isso. Já se aproxima de 200 notificações? 200 reclamações. E isso, lembrando que isso é o que nos chega, Ari. Isso é uma amostragem. As denúncias que chegam ao PROCON são amostragens. São 190 reclamações. Acho que 102, um, e eu acho que o outro 88. Então, assim, mais precisamente. Então, são números absurdos de 2024 a 2025. Inclusive, eles não têm agência física em Campina Grande e eles trabalham com operação de crédito aqui e o público-alvo deles são as pessoas mais vulneráveis, são os idosos. E nós notificamos esses dois bancos para que se posicionem, porque ele não havendo posicionamento, o processo administrativo está instaurado, inclusive pode ser base para uma ação civil pública, a gente pode, de ofício, mediante a decisão do processo administrativo, interromper as atividades desses dois bancos aqui na cidade. Agora, o PROCON notifica o INSS sobre o que está acontecendo nesses bancos? Notificamos. Inclusive, nós tivemos aqui, logo no início do ano, duas agências que
adquiriram 2 lotes do INSS e eles criaram muitos problemas. Não tiveram, foi a Agibank e Crefisa. Eles adquiriram 2 lotes do INSS, não conseguiram atender a população devidamente. Nós notificamos o Ministério Público, abrimos vários processos administrativos, provocamos o Ministério Público, foi feita uma ação, inclusive, de visita lá do Ministério Público junto com a polícia. Então foi uma ação ostensiva por parte do Ministério Público também. E esses bancos, posteriormente, eles perderam, eles foram descredenciados pelo INSS e tudo começou aqui em Campina Grande. Chegaram até a abrir 2 novas lojas para melhorar o atendimento, mas o INSS também os descredenciaram. Porque é sempre bom lembrar que o INSS paga pela prestação desse serviço aos bancos. Né? Exatamente. Eles ganham, não é o inverso, esses bancos compram esses lotes ao INSS. Sim, mas tem uma remuneração. Existe uma são remuneração, remunerados. exatamente. E existe o aposentado, quando abriu a conta, a operação de crédito. Então gera negócio. Você tem uma folha de pagamento, gera negócio para aquela agência bancária, para aquela instituição bancária. O que a gente tem feito de perto é esse acompanhamento. E aí tem sido bem incisivo. E a orientação para a fiscalização, para a equipe técnica do PROCON, é que esses casos especificamente, que a gente está falando ali, de pessoas que vivem com R$ 1.600 agora, né, que é o salário mínimo, e tem uma renda comprometida aí por eternidade. E é sempre bom frisar, aproveitando aí para encaixar a informação, que qualquer beneficiário da Previdência Social, se não estiver satisfeito com o banco no qual recebe um benefício, pode solicitar a migração para um outro banco da sua preferência. Exatamente. Inclusive, tem algumas denúncias dessa negativa, dos bancos negarem a portabilidade de pagamento. Então, assim, o trabalho do PROCON tem sido muito ostensivo por causa disso. São tantos absurdos ali. Como eu disse, quando você chega a um número de quase 200 reclamações em pouco mais de um ano, de 2 instituições bancárias, isso é, como eu disse, essas são as pessoas que nos procuram. E aquelas que não nos procuram? E aquelas que não denunciam, que deixam para lá? Que muito provavelmente é a grande maioria. É a grande maioria. Então a gente tem sido bem agressivo e vai continuar sendo em 2026. Nós estamos conversando